Personas presentes. Boa tarde a todas as pessoas, então, que estão presentes aqui. Já começamos a gravar esse webinário do Grupo de Estudos sobre Sistemas Alimentares Latino-Americanos no marco da mudança global, Sala Global. Gostaríamos de lembrar que nós temos opção de transmissão em português e em espanhol, tradução simultânea. Basta clicar no link abaixo aí na barra de ferramentas, um globo. El evento conta com tradução simultânea em espanhol. Para isso, solo clique em el globo en la derecha de la pantalla. No ano de 2025, o Sala Global vai se dedicar ao debate, a debater as possibilidades de repensar os sistemas alimentares latino-americanos, e a nossa intenção é, a partir das experiências coletivas, identificar desafios para a construção da soberania alimentar e o direito à alimentação na nossa região. Então, estamos muito felizes de contar com a presença de vocês que estão aqui agora na sala de Zoom com a gente, mas também felizes de saber que depois muitas outras pessoas vão conseguir acessar os debates que vamos realizar hoje. A gente tem um motivo especial no Brasil para a realização desse debate de hoje, considerando que essa atividade integra os debates da 12ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a JURA. Todos os anos a realização dessas atividades, né, dessa jornada, elas aparecem como uma oportunidade para que as universidades e as instituições de pesquisa de todo o Brasil realizem, junto com os movimentos, junto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, diálogos e trocas de experiência em torno da pauta da reforma agrária e da luta pela democratização da terra. Mais especificamente, no ano de 2025, essa jornada tem como tema defender a vida, combater o agronegócio, e na apresentação desse tema, o MST destaca que a construção da reforma agrária popular não é possível sem enfrentamento ao agronegócio, porque esse é responsável pela concentração fundiária, pela violência no campo, pela superexploração do trabalho, pela fome e pela devastação ambiental. Então, estamos muito felizes de realizar o webinário nesse contexto da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Na conversa dessa tarde, nós vamos ter 4 convidadas para trazer uma reflexão sobre um tema que elegemos como o primeiro tema desse ciclo, que é a possibilidade de pensar os sistemas alimentares latino-americanos a partir da contribuição das mulheres. Importante avisar mais uma vez que a atividade de hoje ela está sendo gravada e estará disponível em breve no canal do YouTube do Sala Global. Nós pedimos a gentileza que vocês assinem a lista de presença para a emissão dos certificados de participação e para que a gente possa ter o registro da atividade de hoje. E temos certeza que vai ser um debate muito, muito inspirador. Então, a gente pede que, por gentileza, vocês usem o nosso chat para colocar as observações, as dúvidas, as questões, para que possamos fazer uma boa troca nessa tarde, né? E aí, para iniciar esse debate, já desejando que seja uma ótima tarde de diálogo, eu queria iniciar, antes de apresentar as nossas convidadas, passar a palavra para a Ana Laura Brandão, que é pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da ENSP Fiocruz, né? E que integra a coordenação de Sala Global, para dar umas boas-vindas aqui nesse nosso primeiro webinário de 2025. Ana, está com você a palavra. Oi, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco na sala e todas as pessoas que ainda vão nos ver, né, nos assistir no YouTube do Sala Global.
Bom, gente, é com muita alegria que nós, do Sala Global, realizamos mais um webinário. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar a vocês o que é o Sala Global. Bom, as atividades do nosso grupo se organizam no âmbito de uma rede colaborativa latino-americana, coordenada pelos pesquisadores Frederico Pérez, da ENSP Fiocruz, juntamente com a professora Juliana Casimiro, que acabou de falar, né, do Instituto de Nutrição da UERJ, e por mim, Ana Laura Brandão, também da Escola Nacional de Saúde Pública. Bom, atualmente, o Sala Global é formado por cerca de mais de 80 especialistas de diversas áreas do saber, vinculados a 30 instituições acadêmicas, com sede em 11 países da América Latina, conformando assim o que nós chamamos, né, um grupo de estudos sobre sistemas alimentares latino-americanos no marco da mudança global, o Sala Global. Bom, o nosso grupo ele foi criado em 2022, a partir da aprovação num edital de pesquisa lá da nossa escola, da Escola Nacional de Saúde Pública, da ENSP Fiocruz, num projeto intitulado Insegurança Alimentar e Nutricional, Emergência Climática, dois lados do mesmo desafio para a saúde pública latino-americana. Bom, esse nosso projeto, inicialmente, né, e permanece até agora, né, o objetivo de analisar os principais determinantes associados à interface das crises alimentar e nutricional e climática, que a gente já vem chamando de crises, né, em países da América Latina. E também, como somos uma escola, né, a inclusão desses temas nos cursos e programas de formação oferecidos na região, como estratégias de contribuição para o fortalecimento justamente do papel dessas escolas, nessas escolas de saúde pública latino-americanas. Bom, desde então, temos realizado diversas atividades colaborativas. Por exemplo, né, vou dar um exemplo do que estamos fazendo. Dos 11 países integrantes, 9 realizaram panoramas nacionais da situação de insegurança alimentar e nutricional e emergência climática em um contexto de sindemia global em seus países. E assim, esses resultados foram compilados e publicamos um livro com 2 edições, em português e em espanhol, e que podem ser acessados diretamente no site da editora Rede Unida, onde vocês encontram o download gratuito na versão do e-book, que depois, para quem não conhece, eu vou colocar no chat. Acho que esse foi o nosso pontapé, né, o início, fazendo esse panorama dos países. Bom, a gente tem contribuído em alguma medida com a divulgação científica, sobretudo com esses aspectos, né, que tangenciam esse enfrentamento dessa crise de crises, a partir da atuação das escolas. Então, a gente tem feito atividades de webinários, como hoje estamos fazendo, né, ciclo de oficinas, encontros presenciais, encontros virtuais, enfim, eu convido a todos a conhecerem a nossa atuação e a atuação desses integrantes, né, esses pesquisadores, que temos a honra de ter conosco nosso grupo de pesquisa no Sala Global. Então, é por meio dessas múltiplas estratégias metodológicas que a gente foi abrindo espaços de compartilhamento de experiências, de escuta, que pretendem contribuir de alguma forma nessa construção coletiva de conhecimentos e estratégias para o enfrentamento desse cenário ao qual estamos inseridos. A iniciativa de hoje é de reunir vozes femininas que são protagonistas na construção da soberania alimentar e na defesa do direito humano à alimentação adequada, compartilhando experiências reais e concretas que são transformadoras de diferentes países. Então, hoje a gente tem experiências do Brasil, da Argentina, do Chile, enfim, diferentes países, né, da América Latina. É mais um exemplo do que nós, do Sala Global, acreditamos. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de receber vocês aqui, estar com vocês aqui nesse momento, e que tenhamos uma tarde de boas trocas. Obrigada. Obrigada, Ana Laura. Então, como a Ana falou, nós temos hoje
4 falas, né? 2 falas de mulheres brasileiras aí, que uma é a Lucinéia Freitas, que é do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, e a outra é da Renata Souto, né, que vai trazer uma experiência dela com a Articulação Nacional de Agroecologia. Também temos a grande alegria de ter a Susana Riles, que é do Chile, que vai falar desde o Chile, e a Glória San Martino, que já esteve conosco em outros webinários, né, e que vai falar da Argentina, a partir da Argentina. E aí, para iniciar essa nossa conversa dessa tarde, eu queria chamar, então, a Lucinéia Freitas, que fala aqui do Brasil, como eu já disse. Ela é militante do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, é engenheira florestal e bióloga de formação e é doutora e mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. Lu, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com você. A palavra é sua. Boa tarde a todos que nos ouvem. Agradecer o convite por esse espaço, parabenizar a iniciativa, a escola, a Fiocruz sempre participa das construções da Jura no Rio de Janeiro, que tem se mostrado um espaço bastante importante de dialogar com a população urbana, as inter-relações que existem aí entre pensar questões urbanas e questões agrárias, entendendo que não são problemas separados, mas que, principalmente no caso brasileiro, origina de um modo de organização e ocupação do território agrário que também foi conformando as cidades. E temos afirmado que as mesmas pessoas historicamente excluídas no campo têm sido as pessoas excluídas e impactadas nas cidades também, né? Então, a importância dessa construção da Jura para que a gente possa entender as inter-relações que existem das crises com o modelo de desenvolvimento que a gente tem, né? Que é esse modo de produção capitalista. Isso já nos coloca no nosso tema, e daí para repensar os sistemas alimentares, é importante pensar algumas características do atual sistema hegemônico, né? Desse sistema alimentar hegemônico que é o agronegócio, e inclusive nomeá-los, né? Porque daí a gente está falando de um sistema alimentar que não é um sistema alimentar, é um sistema de produção de mercadoria, tanto que gera uma contradição gigante, que quando a gente fala em Brasil e mesmo em América Latina, a gente fala da região do mundo que mais produz, vamos dizer, produtos utilizados na alimentação, como os grãos e a carne. No entanto, é uma região que tem um processo de fome permanente e estruturante. Inclusive, podemos dizer que é uma região que tem na fome um projeto político de controle social, né? A fome como esse processo de controle pelo medo das pessoas e utilizado sucessivamente em processos eleitorais e outros politicamente apropriado, inclusive para justificar a expulsão de comunidade, a violência no campo, a violência contra os territórios, etc. Então, acho que quando a gente fala da importância de repensar os sistemas alimentares, pensar isso é importante porque é importante também nomear adequadamente. O agronegócio não é um sistema alimentar. O agronegócio é um sistema de produção de mercadoria e justamente por isso está vinculado ao lucro e aumenta o processo de fome e expropria território, né? Um outro elemento importante de pensar nisso é como se constitui, né? Esse sistema hegemônico do agronegócio, ele é um sistema que tem por base o racismo, o patriarcado e o colonialismo. Nesse sentido, se a gente pensar a América Latina como um todo, mas eu, como brasileira, militante do movimento social no Brasil e filha de camponeses desde o Brasil, a nossa formação enquanto povo se dá pela escravização, pela apropriação do conhecimento comercializável, porque o conhecimento agrícola desenvolvido aqui vem desde o conhecimento de África e de negação daquilo que não era
possível de ser apropriado e comercializado, daquilo que não era possível ser transformado em mercadoria. E isso fez com que conhecimentos importantes fossem relegados. E a gente, inclusive, fala assim, por que, que os saberes que vêm desde a Europa é chamado de ciência e os saberes que vêm desde a África é chamado só de saberes, de conhecimento e etc. E não é ciência também, já que muito do que é produzido e que parece que veio desde a Europa, veio desde a África, veio desde a América e a gente não coloca. Então, acho que é importante também, nesse processo de nomear, entender como que essa conformação se dá nesses pilares do racismo, do patriarcado e do colonialismo, né? E que eles são permanentes, vem pela permanência do conhecimento, vem da negação do conhecimento, da invisibilidade do processo produtivo. É quando a gente ainda vê muitos debates sobre a fome, por exemplo, negar que a produção que vem desde as comunidades, dos assentamentos e acampamentos, e de povos e comunidades que não está integrada a uma cadeia do agronegocinho, são centrais na produção da alimentação da sociedade em geral, né? Seguindo assim, acho que de 15 a 20 minutos, e para entrar um pouco mais nas experiências, mas avaliando que é importante fazer essa demarcação, é necessário a gente pensar os sistemas alimentares a partir do debate que a Via Campesina começou a construir já há um bocado de tempo, que é a soberania alimentar, né? Que quando a gente pensa em alimento, a gente não pensa na ausência da vontade de comer ou na ausência da fome, nesse sentido de que você precisa se alimentar em algum momento, seja de qualquer coisa que a segurança alimentar traz, né? É você pensar que, quando você fala de alimento, a gente está falando de cultura, a gente está falando de bem comum, a gente tem que pensar o alimento enquanto esse processo de um bem comum da humanidade. Quando a gente fala de alimento, a gente está falando de água, a gente está falando de natureza, a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de relação com o outro. E quando a gente pensa o processo de produção alimentar, essas perspectivas têm que ser posto conjuntamente. Não pode se pensar em técnica de produzir. Ô, Lucineia, eu acho que saiu o seu áudio. Vê de novo aí, por favor. A gente parou de te escutar. Melhorou? Acho que eu tinha baixado o negócio aqui. Tá. Eu não sei até que ponto que eu viro. Às vezes eu mesmo baixo esse volume. Não, mas foi só um pouquinho, assim. Foi Tá. nem uns 20 segundos no máximo, nem isso. Então, beleza. Então, essa importância de pensar que técnicas, elas não existem por si. Técnicas é parte de contextos sociais, ela é processo produtivo coletivo e comunitário. E isso ajuda, inclusive, a gente pensar o que é uma perspectiva de agroecologia que se coloque em uma perspectiva contra-hegemônica desse processo de produção, que enfrente estruturalmente esse processo de produção do agronegócio, né? E por isso a gente tem que entender esses pilares e pensar que a agroecologia ela tem que se estruturar justamente nesses pilares que sustentam o agronegócio, que é o racismo, o patriarcado, o colonialismo e a violência contra o ser humano e com a natureza. Então, a agroecologia tem que vir com esse pilar de não ser só um processo técnico de produção, mas que ele também seja um processo que repense as relações e inter-relações que existem entre as pessoas e entre as pessoas e o meio ambiente, né? Nesse sentido, a gente tem falado da importância de resgatar e também de visibilizar processos historicamente desenvolvidos, né? Quando se começa a falar em agroecologia, nos idos do início dos anos 2000, tinha-se um debate muito permanente, que depois vai sendo confirmado, que a agroecologia
era muito falada pelos homens, mas que quando se ia para a prática cotidiana, as pessoas que mais se envolviam no processo produtivo eram as mulheres. Era muito debatida, sistematizada pelos homens, mas que quem fazia as experiências eram as mulheres. E isso vem por uma vivência histórica, porque as mulheres, justamente em decorrência da divisão sexual do trabalho e outras, elas mantiveram processos comuns de produção e reprodução e de técnicas de produção e reprodução dos seus quintais, que interligavam, inclusive, processos comunitários. Acho que isso remete, quando tem muitos conflitos, as mulheres são extremamente atacadas na sua militância política, na sua militância comunitária, porque pela forma do seu processo organizativo, inclusive, elas são pilares na articulação e resistência de comunidades ao enfrentamento dos macros projetos. Então, quando a gente fala de repensar o modelo, e no MST a gente tem trazido a agroecologia como essa perspectiva de repensar o modelo, a gente tem que pensar essa importância de resgatar esses conhecimentos, essas práticas, não resgatá-la pelo resgate, mas como potencializa e visibiliza processos que têm tido sustentabilidade na reprodução da vida de povos e comunidades e de assentamento. Né? Isso, acho que remete a pensar uma experiência que a gente fez muito interessante, e talvez eu nem fale o tempo aí o já deu, inclusive, mas o que a gente vivenciou no processo da pandemia, né? E daí a contradição, que no meio da pandemia, enquanto no Brasil o agronegócio tinha safras recorde, o Brasil voltava para o mapa da fome, aí com pelo menos 50% da sua população sob risco de insegurança alimentar em algum nível, né? E quase 20% da sua população com insegurança alimentar grave, que é a fome, né? E como que foi construído, por outro lado, uma intensa rede de solidariedade que partiu justamente dos princípios dos quintais produtivos das mulheres. O processo de organização das cozinhas solidárias, da produção do sabão, da produção e etc., que começa a partir da prática cotidiana das mulheres em seus quintais e cozinha, e que daí vai se estruturando numa rede mais ampliada e mais organizada, envolvendo outros sujeitos, né? Mas mesmo quando a gente passa até as hortas específicas, por exemplo, para a produção da marmita, ela reproduz ali na organização da horta os mesmos os quintais, que é a diversidade, que é o trabalho coletivo, que é a unidade, que é a formação, que é a cultura, envolvendo todos esses elementos ali na produção da alimentação. As hortas coletivas que foram realizadas e que ainda seguem em vários espaços sendo realizados para a produção de alimento para as cozinhas comunitárias, elas não são um espaço onde se produz canteiros e colhe algum alimento. Ela é um espaço onde envolve formação, onde envolve diálogo, onde envolve cultura, onde envolve esperançar para outras formas de vidas possíveis. Quando a gente olha para os quintais produtivos das mulheres têm tudo isso. Quando a gente visita um assentamento, uma comunidade, normalmente é no quintal, embaixo de um pé de manga, que a gente recebe o café. É ali que a gente conversa, é ali que a gente traça plano, ali que tem a erva de medicinal. O quintal não é só um espaço de produzir os alimentos que sustentam a família e que troca com a vizinha. O quintal não é apenas um espaço que zela pelas sementes crioula e com a comida limpa. O quintal é um espaço que se reproduz a vida. E é importante entender, nesse pensar alimentar, do sistema alimentar, que pensar sistema alimentar tem que pensar espaços que reproduzem a vida. Que o espaço que produz mercadoria pode ser árido, como as roças intoxicadas por agrotóxicos, mas os espaços que reproduzem a vida, ele é ampliado, ele tem essa dinâmica de ser mais do que uma técnica onde se gera alimento, mas ele vai tendo essas interligações. É ali que você troca com a vizinha a semente, o frango, o ovo, a comida preparada, a receita, aonde você toma o café, onde às vezes faz a reunião, né?
Então, o espaço tem essa dinâmica bem mais ampliada, assim. E isso a gente vê nos assentamentos, nos acampamentos, nos povos e comunidades, quando a gente visita outros grupos, como as comunidades quilombolas, da importância dessa dinâmica desse espaço. Então, penso que quando a gente pensa quando a gente fala em repensar os sistemas agroalimentares, é preciso nomear que o agronegócio não é um sistema agroalimentar, ele é um sistema de produção de mercadoria e, portanto, ele gera fome ao produzir mercadoria, e que pensar sistema agroalimentar é pensar vida. E daí, qualquer projeção que se faz a partir disso, ela não pode ser uma projeção técnica, ela tem que ser uma projeção que repense as nossas interrelações que construímos com seres humanos e com o meio, e que isso é central nesse tempo das crises múltiplas e das crises que têm impactado principalmente aí as mulheres, os negros e as pessoas mais vulnerabilizadas. Acho que é isso de elemento geral. Vai ser um gosto ouvir as demais companheiras e para a gente aprofundando essas reflexões. Obrigada. Lu, muitíssimo obrigada, Lu. De verdade, a Lu apresentou aqui alguns pontos fundamentais para a gente pensar criticamente o tema e que a gente ressaltou que a gente precisa nomear algumas questões se a gente quer repensar esse caminho do sistema alimentar, e reforçou bastante o papel das mulheres nessas ações de solidariedade durante a pandemia, e como os quintais e as hortas, né, eles acabam reforçando alguns princípios. A fala da Renata acho que vai retomar alguns pontos e vai trazer algumas costuras aí bastante importantes. Vou aproveitar o momento aqui para fazer uma propaganda. A gente vai estar fazendo uma atividade presencial da Jura, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, para quem está aqui no Rio de Janeiro, a gente vai deixar no chat aí também um link de divulgação dessa atividade. Então, o que a Lu trouxe agora, a gente vai continuar numa prosa presencial aí na semana que vem, no dia 27. Então, todas que estão aqui no Rio de Janeiro estão convidadas a participar desse momento com a gente. Queria agora passar, então, a palavra para a Suzana Riles, né, dizer da grande alegria de tê-la aqui. Ela fala desde o Chile, né? A Suzana está no Chile. Suzana é coordenadora do projeto de Alimentação, Justiça e Saúde da Fundação de Educação Popular em Saúde e participa da Cátedra de Agricultura Camponesa e Alimentação da Universidade do Chile. Suzana, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Que bom, que felicidade. A gente ensaiou a Suzana estar aqui com a gente já tem algum tempo. Então, assim, é uma grande felicidade para passar a palavra para ela. A palavra está contigo, tá bom, Suzana? Fica à vontade. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y todes. Primero que nada, agradecer a Sala Global, a Juliana, a Ana Laura, a Federico por esta invitación. Tuvimos la posibilidad de conocernos en Chile y ahora yo estoy acompañándoles virtualmente en Brasil, así que muy, muy agradecida y un poco nerviosa de traer lo que nuestras experiencias, sobre todo con compañeras tan potentes como Luciana, escuchar sus reflexiones es desafiante, pero también es un aprendizaje generar estos espacios de construcción de saberes. Así que muy, muy agradecida y voy a compartir pantalla. Voy a tratar de hablar lento, suelo hablar rápido, pero voy a hacer un esfuerzo para que la traductora no esté desesperada traduciendo. ¿Se ve la presentación? Oh, bueno, sí. ¿Sí? Sí, ya vemos, pero aún no está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, como Juliana decía, yo estoy a cargo del proyecto Alimentación, Justicia y Salud, y lo que yo les traigo o quisiera compartir esta tarde con ustedes es nuestra experiencia en todo el trabajo que ha sido ir desarrollando estrategias comunitarias y territoriales para ir avanzando en el derecho humano a la alimentación, pero desde la soberanía alimentaria y la agroecología, y con un foco centrado principalmente en el trabajo con mujeres, pero también haciendo incidencia política a través de una alianza
que ha tenido varios frutos ya de incidencia política con el gobierno local, con el municipio donde están ubicados. Y a lo largo de la presentación van a ir viendo fotos de las distintas actividades que vamos desarrollando también en el territorio. Para ir un poco, voy a correr este aquí. Bueno, el proyecto, ¿cuál es el gran objetivo? Que es un objetivo ambicioso, pero voy a ir explicando. Bueno, Luciana ya explicó, compartió sus reflexiones y nuestro trabajo también se fundamenta mucho en lo que ella ya planteó anteriormente. Y el objetivo de nuestro proyecto tiene que ver de promover, pero desde la educación popular, que este es nuestro centro como fundación, el derecho humano a la alimentación desde la soberanía alimentaria, a través de acciones tanto de sensibilización como también de incidencia política a nivel local y nacional. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos incorporando los enfoques de la determinación social, el enfoque de derecho humano, como mencioné antes, también el enfoque de género, porque sabemos que las mujeres son las más golpeadas con este sistema alimentario, pero también es importante incorporar la interseccionalidad. No es el enfoque de género por sí mismo, sino que incorporar la interseccionalidad es relevante al momento de mirar el enfoque de género. Así no son todas las mujeres, son las mujeres negras, las racializadas, con discapacidad. Entonces, por eso es importante esta mirada. Y, por supuesto, la agroecología, como lo planteaba Luciana, no tiene que ver con incorporar este enfoque nuevo, sino que más bien relevar prácticas que siempre han existido en la historia de la humanidad y que ahora tienen un nombre en el lenguaje occidental, pero son prácticas que han existido siempre en nuestros pueblos y que nos ha permitido hasta el día de hoy alimentarnos. Aunque me da un poco de pudor estando en Brasil virtualmente, pero un poco, Luciana, Ana Laura y Juliana se ríen cada vez que yo digo esto, pero un poco situar, porque no puedo dar por obvio que todo el mundo entiende qué es la educación popular, sobre todo haciendo la diferencia que la educación popular no es solo una metodología, y muchas veces se ha hecho creer que es solo una metodología que promueve participación y la gente participa y lo pasa bien, sino que más bien tiene un trasfondo mucho más profundo, porque es una filosofía, es una epistemología, es una forma de habitar y vivir el mundo, y es una propuesta político-pedagógica, y que en el fondo lo que quiere, y bueno, su gran exponente es Paulo Freire, en los años 60, que sale con esto y hoy en día, bueno, ya varias décadas, se ha creado toda una línea de pedagogías críticas a partir de esta tremenda propuesta que hace Paulo Freire, y que en el fondo lo que pretende es que construir una sociedad más justa e igualitaria para todos, todos y todes, como medio de práctica, por medio de la práctica colectiva organizada. Aquí uno pone, aquí no es menor porque no tiene que ver que en sus orígenes el querer alfabetizar a la población, sino que tiene que ver a través de la práctica organizada cómo uno va alfabetizando y va transformando y va derribando estas opresiones. Y uno de los componentes centrales de la educación popular tiene que ver con que, primero, reconoce la capacidad de la propia comunidad para problematizar y reflexionar de manera crítica su contexto con el objetivo de transformarlo. Y aquí yo creo que es una herramienta fundamental, sobre todo en el contexto cuando planteaban a Laura que cómo hacemos frente a la crisis de las crisis. Para poder hacer frente a la crisis de las crisis hay que entender qué es la crisis, cuál es la crisis, qué es lo que la gatilla. Y creo que la educación popular es una tremenda herramienta para poder generar estos procesos de reflexión crítica. Y por otro lado, a partir de esta reflexión, la educación permite contribuir a que las personas se reconozcan y fortalezcan sus capacidades y su capacidad de protagonismo para transformar esta realidad que les oprime. ¿Y qué nos oprime? Porque nosotros también somos parte de esta realidad. Los educadores populares también somos parte también y somos víctimas de estas opresiones del sistema capitalista. Y creo que hay dos grandes como áreas o principios de la educación popular que es relevante, que tiene que ver, que pone el centro, como mencioné anteriormente, la organización es un espacio privilegiado de reflexión, de análisis y de construcción de conocimientos críticos, y yo creo que algo que nos mostró esto fue la pandemia. Solo no nos salvamos, necesitamos del trabajo colectivo, colaborativo, comunitario para hacer frente a las crisis. Y por otro lado, la organización, este espacio privilegiado de construcción de saberes, de transformación de la realidad, se hace a partir de la construcción y el establecimiento de relaciones horizontales,
tanto entre los integrantes de los grupos, las organizaciones y los facilitadores. Y yo creo que también es importante comprender que esta propuesta político, pedagógica, filosófica tiene que también que ver con que no es solo un hito puntual, los talleres, los espacios de formación, sino que tiene que ver con transformar nuestras propias relaciones en el mundo cotidiano. Cómo organizamos una reunión, cómo convocamos a la comunidad, cómo vamos derribando estas relaciones jerárquicas y discriminatorias de poder. Y aquí quería un poco detenerme, que desde qué lugar nosotros hemos hecho esto. Y aquí un poco hay mucha coincidencia con lo que planteaba la compañera Luciana. Uno, cuando problematizamos y promovemos la salud y la justicia alimentaria, quería tomar, antes de leer esto, quería como retomar lo que escuché hace un par de semanas atrás, me hacía mucho sentido en Argentina, que primero no podemos hablar de salud sin hablar de soberanía alimentaria. Eso yo creo que es crucial y por eso uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver salud con soberanía alimentaria? Es imposible tener salud si la gente, si las comunidades, si nadie tiene alimentos de buena calidad. Y la salud de las personas depende de la salud de los alimentos. Y la salud de los alimentos depende de la salud de la tierra donde se producen estos alimentos. Por esto la agroecología permite alimentos para todos, todas y todes, al mismo tiempo no dañar el territorio ni dañar la vida. Creo que como paraguas, voy a continuar con la presentación, que es parte de la presentación. Bueno, como decía Luciana, los alimentos son naturaleza y tenemos que reconocer que existe una conexión profunda y una interconexión profunda entre la naturaleza y los seres humanos. Hay una red socioecológica de la vida. Entonces, no podemos pretender que la naturaleza esté al servicio de los seres humanos, de la humanidad. Y eso nos ha jugado completamente en contra cuando pensamos, y este pensamiento antropocéntrico, que finalmente creemos que podemos extraer de la naturaleza todos los bienes posibles. Por otro lado, a partir de la determinación social, entender que lo que comemos va a depender de nuestras condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que viven y trabajamos todas las personas y las comunidades. No basta solo, porque hay muchos programas desde los dietas saludables. En Chile tenemos un programa que creado por un gobierno de derecha, el Elige Vivir Sano, como si existiera la posibilidad que la gente puede escoger qué comer o cómo alimentarse de una manera u otra, sin considerar las condiciones materiales y de vida que permitan o no permitan a una manera u otra. Entonces, no podemos pensar que la responsabilidad y el estado de salud de las poblaciones tiene que ver solo con las buenas o malas decisiones que tomamos las personas. Y muchas de las políticas públicas se sustentan en eso. Por otro lado, también, la manera en que comemos es resultado de un sistema alimentario hegemónico y, como bien decía mi compañera anterior, que es un sistema alimentario que es capitalista, que es extractivista, que es patriarcal, que es colonial y que es racista. Y que finalmente lo que ha hecho es priorizar la rentabilidad del agronegocio, de la agroindustria, en desmedro de la salud de las personas, de las comunidades y el ecosistema. Y finalmente lo que ha hecho es utilizar los alimentos y finalmente el que se mercantilicen los alimentos como se ha mercantilizado todas las dimensiones de nuestra vida, es que va a comer quien tiene recursos para ello. Entonces, por eso es un sistema alimentario, como bien decía Luciana, que genera hambre, que solo genera hambre y destrucción en los ecosistemas y en la biodiversidad. Pero por otro lado, y como la invitación era también incorporar cuál es el rol y repensar el enfoque de género de las mujeres, yo creo que es importante también visibilizar, y nosotros estamos siempre pensando y poniendo, es un desafío permanente, es que dejar de manifiesto esta división desigual del trabajo alimentario, como trabajo doméstico, trabajo alimentario, y también la desigualdad que se genera dentro del mismo sistema alimentario. Las mujeres son las que menos tienen acceso a la tierra, las mujeres son las que menos tienen acceso a insumos para producir alimentos, y así, etcétera. Y también esta desigualdad en el trabajo va a explotar y extraer el trabajo de las mujeres y todas aquellas personas que no sean hegemónicas. Las mujeres negras, racializadas, como mencioné anteriormente, pero también va a explotar a los animales y a la naturaleza. Y lo que ha hecho esto finalmente que ha invisibilizado el trabajo reproductivo y social que históricamente han desarrollado las mujeres.
Y aquí un poco para detenerme desde la perspectiva y enfoque de género, yo creo que hay 5 elementos que quisiera mencionar, que a veces no son tan visibles al momento de hablar o de promover alimentación saludable, al momento de trabajar la soberanía alimentaria, la agroecología, sino que poner en el centro también cuál ha sido el rol y el aporte de las mujeres en el sistema alimentario y en la lucha por la soberanía alimentaria. Uno, que hay una construcción social de los roles de género que ha asignado a la mujer como responsable, sin reconocimiento ni remuneración, a las labores de cuidado, pero también al trabajo doméstico y de alimentación. Y creo que ahí también es importante visibilizar que dentro del trabajo doméstico un tiempo importante se destina al tema de la alimentación. ¿Qué significa esto cuando hablamos de la alimentación? Significa esta carga mental y de producir, preparar, cocinar, comprar y compartir, deshacerse de los desperdicios, y hoy en día con todo el tema de la crisis alimentaria que hay, ya no es solo generar o nutrir a la familia, sino que tienes que garantizar cantidad, calidad y diversidad suficiente. Ya no es solo alimentar, sino que además tienes que alimentar de manera saludable, en términos de que esta cantidad, la calidad y sea lo suficientemente diverso, y como veíamos anteriormente, con las condiciones y la precarización de la vida es un desafío el poder lograr esto. Por otro lado, también es importante dejar ahí en evidencia o dejar de manifiesto que las mujeres contribuyen a los sistemas alimentarios no solo con su trabajo, su fuerza de trabajo, sino que son portadoras de conocimiento de las plantas, la biodiversidad, la semilla. Y aquí un poco parafraseando a una compañera argentina, Claudia Corol, de Pañuelos de la Rebeldía, que ella planteaba que las vidas, los cuerpos y las memorias de las mujeres están cargadas de experiencias, saberes, haceres y sabores. Así, hay un aporte mucho más allá de la fuerza de trabajo en sí misma, sino que hay una serie de conocimientos que traen y que además ha sido traspasado de generación en generación. Y otra cosa tremendamente relevante que tiene que ver con las luchas, tanto desde la ciudad como desde el campo, que las mujeres han sido protagonistas a lo largo de la historia en las luchas de la agroecología y la soberanía alimentaria, siempre han estado en la primera línea de cualquier crisis, levantando ollas comunes, como se llama en Chile, o cocinas comunitarias, están a cargo de las huertas, bancos de alimentos, entre muchas otras acciones. Y creo que por eso es importante no perder de vista estos elementos del vínculo que hay entre alimentación, género e interseccionalidad. Y por último, es imposible, a partir de lo que he dicho anteriormente y sobre todo pensando en la determinación social de la alimentación y el sistema alimentario capitalista, es imposible, no podemos separar los conocimientos, las prácticas y el trabajo y los valores cotidianos que las mujeres traen en torno a la alimentación, vinculado a los suministros y al consumo de los alimentos, de las condiciones necesarias para su funcionamiento efectivo de los sistemas alimentarios mundiales y el entorno de los que dependen. Y aquí es relevante, ¿por qué? Porque en el año como 2015 la Organización Mundial de la Salud, para hacer frente a la obesidad, donde a mí ya me incomoda porque el énfasis en los cuerpos de las personas y no en un sistema que genera estas desigualdades y estas violencias finalmente, sugiere que debemos volver a dietas tradicionales y a la cocina. Pero a partir de lo que reflexionamos es quién quiere volver a la cocina. Así, tenemos que redistribuir de manera colaborativa el trabajo doméstico, de cuidado y el trabajo alimentario también. Entonces también es importante cada vez que uno genera acciones para promover alimentación saludable, necesitamos mirar la soberanía alimentaria, la agroecología, pero también generar y reforzar estos roles de género, que es una tensión y una contradicción siempre permanente. No es que nosotros como EPES lo tenemos resuelto, sino que es un desafío permanente. Y aquí no es que traigo un manual de cómo hacerlo, sino aciertos y desaciertos. Hemos logrado generar espacios de organización, fundamentalmente de organización entre mujeres, fortaleciendo la participación, el diálogo y el intercambio de saberes y también de incidencia política. Hoy día no voy a hablar mucho de esto, tenemos una mesa intersectorial de alimentación con un municipio y ahí estamos avanzando harto
en generar capacidades desde los mismos funcionarios y estamos logrando generar políticas también públicas a nivel local. Y como mencioné en un inicio de esta presentación, la educación popular y los procesos de formación son permanentes. No nos podemos como limitar al taller o al encuentro, sino que tiene que ver cómo vamos derribando estas relaciones y también estos procesos educativos que son permanentes están siempre ligados a la reflexión, pero también a la acción, y una acción que es una acción colectiva, que es transformadora y también emancipadora. Nunca podemos perder de vista la intencionalidad política de las acciones que desarrollamos en el territorio y no perder de vista que finalmente la transformación social tiene que también que ver con las transformaciones personales también, y colectivas y comunitarias. Y aquí quería traer solo un ejemplo como de lo que hemos ido realizando. Tenemos dos áreas de trabajo. Uno tiene que ver con el acompañamiento de grupos de mujeres vinculados a huertas comunitarias en zonas urbanas, la zona sur de la región metropolitana en Santiago, y otro tiene que ver con el trabajo de incidencia política que mencioné anteriormente. Yo solo en esta presentación voy a compartir un poco lo que hemos hecho con las mujeres. Y aquí tenemos tres líneas de trabajo en este acompañamiento. Uno que tiene que ver con colaborar en el diseño de un plan de trabajo anual. Y este plan de diseño de trabajo anual tiene que ver también con definir con las propias mujeres qué acciones de capacitación quieren desarrollar, pero también este diseño de plan anual implica una evaluación, una jornada de evaluación y planificación año a año. Por otro lado, también tiene que ver con apoyar en la generación de espacios de reflexión, intercambio de saberes y de formación. Y no solo tiene que ver, generamos las condiciones o las vamos invitando a seminarios nacionales, internacionales, dentro de la comuna, fuera de la región, etcétera, pero también hay que generar las condiciones materiales para que las mujeres puedan participar. Porque la atención que se genera siempre para que las mujeres podamos participar es que ese recurso que yo voy a utilizar para llegar al taller lo podría ocupar para comprar 1 kilo de pan, por ejemplo, acá en Chile. Entonces, si queremos potenciar y fomentar la participación de las mujeres, también tenemos el deber y la obligación. Entonces, por ejemplo, generamos espacios, entregamos aportes para la movilización, o si son capacitaciones más en extensa, hay cuidado de niñeces para que las mujeres puedan asistir a estas capacitaciones con sus hijos a los cursos o talleres. Entonces también no solo generar los cursos, sino generar las condiciones para que las mujeres también puedan participar. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver con la asesoría técnica agroecológica en el manejo y mantención de las huertas. ¿Y por qué por último? Porque poniendo el foco en lo que la educación popular plantea, que el centro es la organización, es importante estos dos elementos anteriores. No es solo aprender a huertear, porque si solo enseñamos cómo aprender a cultivar alimentos, y no va a ser diferenciador de muchos talleres que hay sobre huertas, compostaje, semillas, sino que hay una intencionalidad política detrás. Y por eso estos dos ponemos el apoyo técnico agroecológico al final y no al inicio. Y aquí hay 3 supuestos detrás que sostienen y que lo hemos debatido con las propias mujeres, porque si no, se cae mucho en el asistencialismo. EPE trae esto, y nosotros dijimos, no, así es que es un acompañamiento, no es una asesoría. Y para que exista realmente una huerta y lograr relevar el sentido político de la huerta, primero tiene que haber una organización que la sostenga. No es una suma de individualidades de mujeres que les gustan las plantas y quieren alimentos, sino que una organización que tenga un sentido político y social de por qué quiere producir alimentos. Y no quiere producir alimentos por producir alimentos, sino que la meta es que queremos lograr la soberanía alimentaria. Y esto también es relevante, que a veces poner esto, pero es necesario que exista un buen trato entre sus integrantes. Nosotros pasamos por una dictadura. América Latina tiene historias de dictadura donde se han desintegrado las organizaciones, y en los sectores populares cuesta mucho construir organización porque hay desconfianza, individualismo
está profundamente instalado, entonces siempre la gente está pensando en el bienestar personal y no el colectivo, y a veces se caen malos tratos, entonces necesitamos explicitar que para que exista una organización tiene que haber un buen trato y respeto y cuidado entre las participantes. Y por último, es necesario no perder de vista el pensamiento político que le da sentido al trabajo de las huertas, y aquí tiene que ver con relevar el sentido y la función política y social que tienen las huertas. Entonces, cuando nosotros invitamos a la gente a ir capacitándose, a formar huertas, levantar huertas, planteamos todo esto, porque o si no vamos a caer en el asistencialismo y no queremos enseñarle a la gente solo a cultivar alimentos. Hay un trasfondo político y hay una intencionalidad detrás. Y aquí traigo solo algunas imágenes que voy a ir pasando rápido. Huerteras. Aquí en una, por ejemplo, en la foto de Almeida fueron a recoger desperdicio en unas ferias libres para el compost y también hacer otro tipo de preparaciones de alimentos. Aquí está la jornada que les mencioné en un inicio, la jornada de planificación y evaluación. Aquí están participando en el Seminario Internacional de Agroecología de UNYAL aquí en Chile, de unas compañeras de Anamuri que son parte de la Vía Campesina. Hicimos taller de plantas, que fue una acción priorizada por los grupos, y además estas actividades lo que hacemos es intencionamos invitar a otras huertas de la comuna a participar de estos espacios de formación. El taller de semillas. Hemos hecho por 2 años consecutivos una escuela de agroecología y educación popular con el municipio donde en las oficinas de EPE están ubicadas, y ya se han graduado más de 50 personas en los últimos 2 años, y aquí las mujeres también participaron. También es importante generar estos espacios de formación. Esto fue interesante porque hicimos un curso para los funcionarios municipales en alimentación saludable y huertas, y parte de las sesiones educativas fue visitar una huerta. Entonces se transformaron en docentes o en facilitadoras cuando los alumnos, los funcionarios municipales fueron a la huerta. Entonces les explicaron todo el tema del recambio del cultivo, el manejo de la huerta a nivel agroecológico en términos de pesticidas, cómo se maneja una compostera. Entonces las mujeres prepararon una sesión educativa para los funcionarios que estaban haciendo este curso. Aquí hay fotos del acompañamiento que hacemos cada 15 días en ambas huertas que aparece. Puede ser que está mi compañera Rosy, que es la asesora que trabaja directamente con las huertas, que ella es la agrónoma, que cuesta encontrar agrónomas que trabajen en esta línea. Y aquí hay distintas acciones que están desarrollando en diferentes temporadas, trasplantes, cosechas. Si bien estas son huertas, no estamos a un nivel productivo muy alto, son más bien educativas porque estamos instalando el enfoque de soberanía alimentaria y alimentación. Y para ir cerrando, porque me imagino que me queda poco tiempo. Sí, Susana. Cerrando. Sí, sí, por favor. Son las últimas 2 láminas. Nuestras prácticas, y en general yo creo que para los que trabajamos con mujeres y hacemos el vínculo entre soberanía alimentaria y el aporte de las mujeres, uno, reconocer que existe una violencia de género y que es la principal forma de discriminación e impide a las mujeres el ejercicio de su derecho a una alimentación y nutrición adecuada, así como también su participación en iniciativas de lucha contra el hambre y la malnutrición. Creo que también otro desafío que lo mencioné anteriormente tiene que ver con permanentemente visibilizar el trabajo social reproductivo de las mujeres, además de la injusta división social del trabajo que ha fomentado y sostiene, y sobre el cual se sostiene el sistema alimentario actual. Otro punto importante es la necesidad permanente de ir construyendo alianzas locales, nacionales e internacionales para poner resistencia a los negocios agrícolas y proteger y promover la naturaleza, las semillas campesinas, los alimentos reales y la agroecología, enfatizando que esta lucha también beneficiará al planeta que sufre las consecuencias del cambio climático. Las prácticas agroecológicas pueden transformar no solo nuestras relaciones con la naturaleza, sino también las relaciones de género dentro de las comunidades, fortaleciendo la autonomía de las mujeres, el reconocimiento de su trabajo y la creación de espacios de
participación equitativa. Y aquí dice, la negación del derecho a la alimentación es la negación a la vida, cuando hablamos que los alimentos son vida, la naturaleza y también del ser humano. Necesitamos reconocer la interdependencia ecológica y social, también significa respetar los alimentos como naturaleza y como vida. Y aquí, esto sí que es lo último, pensando en las contribuciones que nosotros hemos hecho, quería traer el testimonio de una compañera que se unió hace un año a las huertas. Uy, ahí sí. Dice, a un tiempo vivía días que parecían iguales, uno tras otro, encerrada entre 4 paredes. Eran 365 días sin cambio, sin contacto con la tierra, ni con una comunidad que me llenara el alma. Vio cuando un día, bajando de un colectivo, conocí a Maggie y me invitó a participar de la huerta. Di un paso fuera de mi zona y me uní a la huerta Majudiza. Gracias a ella y luego participé de la Escuela de Agroecología y Educación Popular. Fue como abrir una puerta a un nuevo mundo. Aprender a cultivar mis propios alimentos se convirtió en una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Recuerdo el miedo inicial, que se secara lo que intentara sembrar. Pero no estaba sola. Mis compañeras estuvieron aquí, apoyándome, enseñándome y compartiendo sus conocimientos, con paciencia y cariño. Con el tiempo, las semillas que planté no solo crecieron, sino que también lo hizo mi confianza. Todo lo que aprendí en la Escuela de Agroecología me ha llevado a ser una persona más consciente, a valorar la importancia de la soberanía alimentaria, a querer regresar de mis ancestros. Hoy miro mis manos con orgullo, manos que no solo aprendieron a sembrar, sino que también a cosechar frutos, aprendizajes y amistad. Me siento parte de algo grande, de una comunidad que comparte los valores y sueños. Lo que antes era soledad, ahora es compañía. Lo que antes era frustración, ahora es esperanza. Gracias a EPES y a la Huerta Majudiza, entendí que la tierra no solo da alimentos, nos da raíces, vínculos y una razón para seguir creciendo. Muchas gracias, compañeras, y disculpen. Muitas graças, Suzana. E obrigada, Suzana. Muito obrigada. Muito bom te ouvir, sempre muito inspirador. Sim, não consegui, gente, falhei, não consegui controlar o tempo da Suzana, mas com certeza aproveitamos muito. Eu vou passar imediatamente para Renata Souto. Renata que fala aqui do Brasil, né? Ela é agrônoma e é consultora em agroecologia, cooperativismo e acesso a mercados, e é mestre em solos e nutrição de plantas, e ela vai trazer aqui um pouco da experiência dela no grupo de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. A palavra está com você, Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, todas, todos e todes. Agradecer imensamente o convite, né, nesse espaço que tem se mostrado assim tão importante, né, e com muitas costuras muito necessárias, né. Então eu vou aqui falar um pouquinho da experiência das mulheres, né, envolvidas no movimento agroecológico do Brasil e um recorte um pouquinho menor no Rio de Janeiro, né. Vou passar aqui a minha apresentação, tá? Um momentinho, por favor. Todos veem? Sim? Sim, sim. Ok, então dá. Bom, eu inicio a minha fala com um recorte que todos e todas nós já conhecemos, né, com a Revolução Verde modificando as formas de produzir alimentos, né, em especial no que se trata, né, da agricultura familiar, e na década de 80 a gente enxerga, e aí fazendo um recorte um pouquinho menor do Rio de Janeiro, já um movimento contra-hegemônico, em especial ambientalista, mas não só, né, levando
a vários questionamentos da produção de alimentos com agrotóxicos, né? Então, tem aqui uma série de instituições, né, especialmente da sociedade civil, que se coloca, né, à frente desse debate. E aí a gente tem a grande participação, né, até chegar à Constituição Federal de 1988, com tudo que a gente enxerga nela, né, do movimento ambientalista em especial, mas não só, né, já sobre povos e comunidades tradicionais ainda em debate, né, já em debate, mas queria enfatizar a participação bastante ativa, né, da década de 80 e na década de 90, de mulheres como Maria Emília Pacheco, Ana Primavesi, né, a própria Joana Dobenheim, dentro da Embrapa, e tudo que ela articulou, né, de produção de alimentos, Miriam Nobre, Elizabeth Cardoso, a nossa querida Vanessa Schotz, depois, né, na Lufaria, Lélia Gonzalez, enfim, para chegar em 2002, então, com o primeiro Encontro Nacional de Agroecologia, realizado na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2002, onde nasce a Articulação Nacional de Agroecologia. E nos anos posteriores, a gente tem, né, todas e todos nós fomos agraciados, né, a governos democráticos, e então, no Rio de Janeiro, nasce a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, a Rede Carioca de Agricultura Urbana, e em nível nacional, as mulheres se articulando, então, em grupos de trabalho. E em relação ao nível sudeste para nacional, então, nasce o grupo de trabalho de mulheres, né, no qual eu represento hoje, e em quase todos os estados somos representadas também por muitos grupos, né, de mulheres. Bom, e aí eu trago, então, esse recorte da Articulação de Agroecologia do Rio, mostrando o mapa do estado do Rio de Janeiro, e estamos hoje fortalecidas em todas as regiões, praticamente, do estado do Rio de Janeiro, né, como GT Mulheres. Somos mulheres do campo da cidade, né? E então aqui trago como territórios mesmo onde estamos, né? Bom, a gente tem a região metropolitana, que inclui a cidade do Rio de Janeiro e as cidades do entorno, onde tem a predominância, né, da agricultura urbana e periurbana, a produção de plantas medicinais, hortaliças, frutas, e então quintais produtivos, inclusive certificados como orgânicos, mas todos envolvidos em sua produção de alimentos, né, e também quintais e mulheres nas favelas, considerando muitos conflitos, né, uma militarização que impede, né, a circulação e a autonomia dessas mulheres, e lidando sempre com relações de poder e diferentes violências, né, em relação à polícia, à milícia, ao tráfico, e elas a todo tempo experienciando o combate à fome, né. Então, hoje, a gente fala desses quintais, e mais um pouquinho depois eu vou explicar um pouco do que a gente está chamando de quintais produtivos, né. A gente passa, então, para uma região serrana, né, que a gente chama na Articulação de Agroecologia de região Serra-Mar, onde a gente tem mulheres, em especial em assentamentos de reforma agrária, são mulheres que estão nas áreas rurais, né, produzem legumes, frutas, se envolvem com as plantas medicinais e produzem fitoterápicos, laticínios, e também são viveristas de mudas, em especial de espécies nativas. Passamos, então, para a região serrana, onde as mulheres estão, basicamente, nas áreas rurais, produzem hortaliças, e também tem grande envolvimento com a produção agroecológica, em especial a certificação orgânica. Passamos, então, para a região chamada de Costa Verde, né, que está localizada no sul fluminense, e essas mulheres têm bastante envolvimento na produção de plantas medicinais, banana, palmito, pupunha, e processados, em especial da banana, geleias e pupunha. Passamos lá para a região Serrana Leste, onde elas estão envolvidas com plantas medicinais, fitoterápicos, hortaliças, e então lá na região norte, onde a gente tem, de novo, muitas experiências em assentamentos rurais,
também com saberes diversificados, né, em relação às plantas medicinais, grupos organizados, né, de autogestão na produção de homeopáticos, né, e não por menos, né, grandes conflitos de terra e grande dificuldade de acesso ao crédito rural, né. Esse pode ter faltado, né, algum ponto do diagnóstico, mas as mulheres da articulação de agroecologia estão um pouco nesse espaço, né, identitário. Bom, e aí eu coloquei um trecho da tese de doutorado de uma grande amiga que faz parte também do GT Mulheres da Articulação de Agroecologia, né, Emília Jomalins, e ela fez uma importante discussão, né, sobre os sistemas alimentares urbanos, né, e eu trago aqui uma representação, né, dessa discussão, que ela traz, então, que na capital fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem as experiências das mulheres, né, predominando, né, e caracterizadas como agricultura urbana, em quintais, né, especialmente nas favelas e nas regiões periféricas. Então, a gente tem relações de poder político e econômico, né, em todos os locais, tem muitas disputas, né, ilegalidades, um desenvolvimento geográfico desigual, claro, né, porque a gente anda na cidade do Rio de Janeiro por 3 horas em transporte público, né, e muita precariedade quando a gente passa, então, para os espaços da favela, né. Temos, então, claro, né, uma segregação socioespacial, a favelização e multicentralidades, e, não por menos, a desigualdade alimentar e um apartheid alimentar, que a gente podia, né, aprofundar um pouco mais, mas acho que as costuras desse debate como um todo deram conta, né. Então, claro, né, a gente tem falado que novas abordagens, né, sobre desigualdades alimentares, elas precisam estar ancoradas em teorias feministas e raciais, negras, né, discutindo o espaço urbano e rural. Então, a gente pode, né, caracterizar um sistema alimentar que é urbano e um sistema alimentar que é rural. E aí, na nossa experiência como articulação de agroecologia do Rio, a gente traz esse diálogo entre o urbano e o rural e a tentativa de superação das dificuldades. Bom, enumerei aqui, né, os tipos de acesso a mercados, né, em especial com as mulheres do campo e da cidade, né, a partir das feiras, das cestas agroecológicas, da produção de fitoterápicos. Então, eu me volto para a pandemia, onde o GT Mulheres da Articulação de Agroecologia, as mulheres se viram sem os seus espaços de comercialização, né, e também muito fragilizadas nos seus territórios, tanto pela militarização como pela abordagem antidemocrática, né, lembrando que estávamos num governo antidemocrático diante de uma pandemia. Essas mulheres, em sua maioria, são lideranças, né, no campo e na cidade, e então nós nos organizamos no que chamamos de Cesta Cuidar-se, né, então todas essas mulheres praticamente produzem, né, os seus fitoterápicos, são envolvidos com a saúde integral, e fizemos uma grande campanha, né, organizamos vários produtos de várias mulheres e fizemos uma grande campanha de venda de uma cesta de produtos de cuidado, que seriam entregues, né, enviadas a quem comprasse, né, mas, em especial, a campanha, ela dizia respeito a valores que seriam pagos para essas mulheres produtoras de alimentos e de fitoterápicos, e então nós compramos a cesta com esses valores e distribuímos em várias favelas do Rio de Janeiro, em especial para as mulheres lideranças, naquele momento também na pandemia, que estavam à frente do combate à Covid-19 e no combate à fome, né? Então, essas cestas foram distribuídas com vários produtos fitoterápicos, mas também através de outros projetos, sempre ligada à distribuição
de alimentos agroecológicos, produzidos por agricultoras e agricultores da Articulação de Agroecologia do Rio. Então, e aí eu aproveito o debate de acesso a mercados para também reforçar que a gente, em relação, claro, né, desde a pandemia em especial, as políticas públicas de combate à fome foram desmontadas, né, não por menos o PNAE, mas no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda tem uma baixa adesão, né, participação das mulheres comparado a outros estados. Então, a gente tem vários motivos, né, várias pesquisadoras têm estudado isso, inclusive nossa querida Juliana Casimiro, mas, e aí, nos últimos 2 anos, então, a gente tem conseguido, né, pelo trabalho também do GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, levar uma discussão a respeito da necessidade de aumentar o número de mulheres com acesso à política nacional, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, explicando o PNAE, né, a gente tem uma lei, né, nacional que obriga aos municípios, né, a todas as entidades executoras da educação, que adquiram alimentos da agricultura familiar, em 30%, né, do total, pelo menos, essa compra precisa vir da agricultura familiar. Então, o desenho que a gente tem de acesso dentro das famílias ainda é um desenho que está na mão dos homens, né? Então, a gente tem, em nível nacional, mas também em nível estadual, tentado fazer essa discussão um pouquinho mais acalorada, né? Visto que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma experiência grande de acesso a feiras, né? E precisamos avançar no acesso a políticas públicas como alimentação escolar, em especial das mulheres. Bom, então, desenhando aqui, né, expondo um pouco do que foi a Cesta Cuidar-se, né, era um coletivo, né, que se organizou, né, de forma voluntária para fortalecer essas mulheres, e todas as mulheres, né, em praticamente todas as favelas da cidade do Rio de Janeiro, a gente tinha lá a representação de GT Mulheres através da Cesta Cuidar-se e de cestas agroecológicas de alimentos. Bom, e aqui só, né, alguns desenhos, né, do que significou a Cesta Cuidar-se para quem produziu, para quem articulou e para quem recebeu. Né? Então, contamos inicialmente com doações, né, para fazer essa costura, inclusive entre campo e cidade. Então, mulheres de todo o estado do Rio de Janeiro produziram esses produtos, né, fitoterápicos e os alimentos, e aí depois a gente avançou com alguns projetos, acesso a editais, né, e a Cesta Cuidar-se, ela se multiplicou, né, inclusive inspirou outros projetos também no Rio de Janeiro e em nível nacional também dentro do GT Mulheres da ANA. E aí eu chego, então, no quintal produtivo, né, reforçando o papel do quintal, né, em especial na garantia da segurança alimentar, mas então a gente, como GT Mulheres da ARGE e Rede Carioca de Agricultura Urbana, escreve um edital com base numa reivindicação que nasceu lá atrás, né, que tinha nascido lá atrás, em 2016, na Marcha das Margaridas, onde a gente fala para a presidenta Dilma Rousseff, da ocasião, que os quintais precisavam de uma política pública específica. Desde então, a gente tem, desde 2016, mas, obviamente, o tema já é caro para o GT Mulheres antes disso, né? Mas, então, em 2023, o retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha sido desmontado, né, no governo anterior antidemocrático, então, no retorno, eles, então, lançam um edital de quintais produtivos, numa experimentação, né, do que seria uma política pública que apoiasse
o saber e o fazer do quintal. Então, escrevemos, né, como movimento, um projeto no nível sudeste, né, então, o GT Mulheres, a Articulação Nacional de Agroecologia, através das suas organizações e dos seus coletivos de mulheres, então, escreve, né, um projeto, e aqui no Rio de Janeiro, então, uma entidade da sociedade civil acolhe esse projeto para, então, a gente executar. O desenho do projeto hoje é mínimo diante da necessidade de apoio aos quintais, né, que a gente tem no estado do Rio de Janeiro em nível Brasil, mas hoje a gente tem 9 quintais nas áreas periféricas da cidade do Rio de Janeiro, né, em especial dentro das favelas, e mulheres que já produziam os seus alimentos, um quintal no contexto periurbano, tá? E 7 quintais, então, no contexto rural. Bom, a gente, como o GT Mulheres da ANA, colocou como metodologia, dentro do nosso projeto, uma ferramenta que hoje virou metodologia, né, que é a caderneta agroecológica. Bom, a caderneta agroecológica, ela foi desenvolvida de forma coletiva, né, em nível nacional, né, nasceu em Minas Gerais, mas especificamente na Zona da Mata, e então a gente, como GT, né, há 10 anos vem estudando, um pouquinho mais de 10 anos, vem estudando a importância da caderneta como um instrumento político-pedagógico, né, que dá visibilidade ao debate de gênero no meio rural e no meio urbano, né, e que contribui com um debate feminista em relação às condições, né, que as mulheres se encontram dentro da sua família, dentro dos seus espaços de participação social, dentro dos seus coletivos, dentro das cooperativas, né, e então a caderneta tem o papel de medir e de dar visibilidade ao trabalho das mulheres, tá? E em especial nos quintais. Então, esse instrumento, ele permite que a agricultora urbana e rural, campesina, anote o que ela vendeu de sua produção, o que ela trocou, porque a troca, né, nesse espaço, né, de produção agroecológica, ele tem muito valor, né, é uma relação de reciprocidade muito importante para a gente, a doação também, e o consumo, né, e especialmente através do consumo, né, os números são impressionantes, né, garantindo a segurança e a soberania alimentar desses territórios. E aí, nessa caderneta, as mulheres anotam o produto, bom, depois eu mostro ela, elas anotam o produto, a quantidade dentro da unidade bastante territorializada, né, então essa anotação, ela é compartilhada com as mulheres da região, né, do grupo que está sendo acolhido, né, mas onde elas acolhem, né, os resultados, as suas anotações, né, o seu grupo de autogestão, e porque isso aqui, a gente está falando de um Brasil, né, que tem uma diversidade enorme, né, então, tanto de produtos como de culturas, então cada região e cada território faz o seu tipo de anotação. Mas todas essas classificações, elas são transformadas em valores monetários. E aí, não trazendo um reforço, né, à economia formal, de forma alguma. Mas, no momento que você monetariza a troca, a doação e o consumo, você dá visibilidade. A gente está falando de um sistema hegemônico que dá valor ao número, né? E então a gente avança no sentido de essa mulher se enxergar, né? Ela dar visibilidade ao trabalho dela, ao número de horas trabalhadas dentro e fora de casa e a quantidade, né, que ela produz, que ela consome e que ela doa.
E é muito interessante que os resultados, né, de mais de 10 anos têm mostrado que troca e doação não são influenciados pelo valor que ela coloca ali. Né? Ela não deixa de doar ou trocar ou fortalecer a relação de reciprocidade porque ela colocou um número. Né? Ela simplesmente olha para si, né, e dentro da família é, surpreende, né, nos valores nos quais ela contribui, né, no dia a dia. Bom, e aqui a gente já traz, né, o recorte também. Oi. Só para pedir para vocês se dá para completar em mais uns 2, 3 minutinhos. Tudo bem. Então, aqui a caderneta agroecológica, né, no espaço urbano e no espaço rural, aqui a metodologia, tá? Bom, e aqui mostrando, né, em nível nacional, a diversidade de produtos que a caderneta mostra, né, por exemplo, 1.361 diferentes tipos de produtos, e aqui a diversidade de frutas, por exemplo, em todas as regiões, né, em quase todas as regiões do Brasil. Bom, resultados, né, das mulheres aqui da articulação de agroecologia, né, estudos que Vanessa Schotz e as suas alunas complementaram, né, reforçando a diversidade dos quintais, o papel na segurança alimentar. E aqui também, né, os tipos de produtos. Bom, e aqui um dado muito importante, né, o percentual de produção de mulheres agricultoras segundo grau de processamento, então a maioria produz, né, e comercializa produtos in natura e produtos minimamente processados. E aqui, para terminar, então, reforçar, né, que um olhar feminista é extremamente necessário, né, para o nosso movimento, para o movimento de mulheres da agroecologia, né, sobre os sistemas alimentares e economia, né, uma crítica feminista às correntes convencionais da economia e dos sistemas alimentares, né, e reforçando, né, a importância da economia feminista, as diferentes formas de produção e acesso ao alimento e a sustentabilidade da vida, né. E eu queria terminar mostrando, vou terminar aqui eu saí já da apresentação? Tá, queria terminar aqui, então, para reforçar, né, o papel a quantidade de trabalho, né, que a gente tem de horas trabalhadas, né, nossa campanha Divisão Justa do Trabalho Doméstico está fazendo 10 anos, né, que é uma campanha protagonizada pelo GT Mulheres, da Articulação Nacional de Agroecologia, e também leio algumas palavras do nosso estandarte do GT Mulheres da ARD, né, que são palavras muito caras para a gente, né, ancestralidade, partilhar, patrimônio, território, cultura, humanidade, direitos, povo, água, árvores, poema, medicina, mulheres e contra-hegemonia. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Como é que faz, gente, para marcar o tempo de vocês? Cada fala mais preciosa, mais bacana que a outra, muito bom. E bom a gente ver esse lugar aí também das conexões, tanto do que motiva a gente, quanto das questões que a gente precisa atuar. Então, vou passar agora rapidamente para a Glória Sammartino, já agradecendo a nossa última convidada de hoje, que já esteve aqui em outros webinários nossos. Glória está falando da Argentina, né? Ela é antropóloga, né, e professora da Escola de Nutrição da Universidade de Buenos Aires e integra a Rede de Cátedras Livres de Soberania Alimentar. Obrigada, viu, Glória, por estar aqui mais uma vez com a gente. A palavra está com você. Bueno, muchas gracias. Qué pasión que hay en esta tarde. Voy a tratar de no extenderme mucho. Muy honrada de estar acá. Me pasa como Susana, que me pongo nerviosa porque, bueno, este es un grupo con muchas cosas. Así que, bueno, es también un aprendizaje, ¿no? Contarles que yo lo que quiero presentar es algo que de algún modo enlaza un trabajo colaborativo entre el sector académico y organizaciones campesinas de Argentina.
Entonces voy a contar un poquito un proceso que involucra proyectos de investigación, de extensión desde hace ya como 8 años, en el que y en ese andar hemos conformado equipos de trabajo entre académicas, investigadoras de profesiones de la nutrición, de la soberanía, de la antropología, también de la agronomía, con productoras campesinas, más que nada de la zona del periurbano bonaerense, que para que tengan una idea, es una zona que está a 70 kilómetros de la capital. Y en ese andar, en el marco de una organización campesina que también tiene territorialidad en otras provincias, hemos ido llevando adelante procesos educativos y de formación para la soberanía alimentaria, la agroecología, desde una perspectiva del derecho humano a la alimentación, desde una perspectiva de género, tal como se ha ido planteando durante esta tarde. También contarles que de algún modo muchas de las que estuvimos en interviniendo en participando de este proceso, no cumplíamos solamente con la función de investigadora, sino también en y desde las organizaciones, ¿no? Y teniendo en cuenta también como presupuesto y como norte la importancia del proceso de educación, también teniendo mucho en cuenta todo lo que ya desarrolló Susana respecto a la pedagogía popular, ¿no? A la educación popular y entendiendo que la formación es política también, ¿no? Y que es un acompañamiento, una herramienta tan importante como la lucha por el derecho a la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, que acá se ve como central. También contarles que otro de nuestros presupuestos también, tal como se ha venido diciendo desde el principio con Lucy, entendemos que estamos en el marco de una crisis civilizatoria que está dominada por un complejo corporativo de producción industrializada de alimentos que acapara los recursos. En Argentina, sobre todo en este momento, estamos en un proceso de neocolonialismo extractivista, a una gran potencia, ¿no? Con el desmantelamiento de un montón de políticas públicas que se venían dando, con un régimen de incentivos para grandes inversiones desde hace no mucho tiempo, que entendemos que esto acelera este proceso extractivista, y en donde ya no son solamente centrales las corporaciones, sino que también los consorcios, ¿no? Como BlackRock, que además inciden y digitalizan todas las decisiones económicas y políticas. Compartir ese informe de rascar la olla, justamente es un trabajo desde distintas organizaciones sociales con la Rosa Luxemburgo en la cabeza, que justamente muestra el desmantelamiento de un montón de políticas públicas que inciden en el empeoramiento de la malnutrición, del hambre, de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ese contexto que se vino exacerbando, digamos. En este contexto, entonces, eh, de la mano viene el desafío, ¿no? Desde la propuesta y todos los aprendizajes y el paradigma del feminismo, por ahí más precisamente del ecofeminismo crítico, ¿no? Como también ya se dijo, bueno, entendiendo que las mujeres asumimos la mayor parte de la carga del trabajo social reproductivo, que todas las responsabilidades alimentarias en general recaen sobre las mujeres y reproducen todas estas estructuras de desigualdad y poder. Y también desde la mano, ¿no? de los ecofeminismos críticos, de Vandana Shiva, de Susana Puleo, ¿no? Que hablan de la importancia de reconocer los saberes de las mujeres empobrecidas, porque ellas han creado formas de pensar, de hacer, hoy valoradas por estas perspectivas transdisciplinarias, ¿no? que abrazamos, y que intentan de algún modo construir entonces a partir de esos aprendizajes un imaginario alternativo para el bien común. Y entendiendo también que esto viene de la mano de una ciencia crítica, ¿no?
respondiendo a ese paradigma ya instalado con René Descartes, con Bacon, ¿no? De esa mirada además feminizada de la naturaleza, ¿no? Como susceptible de dominar y de violar incluso, y como si fuese la naturaleza una canasta repleta, ¿no? De bienes para obtener de manera ilimitada. Entonces, de la mano con lo que ya se dijo, y lo vuelvo a enfatizar, este desarrollo capitalista, patriarcal, racista y colonial que vienen de la mano. Y también recalcar que estos vínculos que tienen las mujeres con la naturaleza, con la ecología, con el conocimiento de un montón de llevar adelante cultivos, elaborar remedios, preparar recetas de comidas vinculadas al gusto, a la salud, no tiene que ver con una cuestión innata, sino como a veces se suele atribuir, ¿no? Por estas cuestiones afectivas, cognitivas del propio sexo, sino que tiene que ver con esta división sexual del trabajo y que a los varones se les ha atribuido eh, de manera también desde una trayectoria, sobre todo en Occidente, ¿no? De ellos vinculados a las tareas como la guerra y a las mujeres vinculadas a las tareas de cuidado, ¿no? Pero que eso no es una cuestión innata para nada. Entonces, desde estos presupuestos, contar un poquitito que hemos venido haciendo durante estos años en metodologías basadas en el diálogo de saberes, de la propuesta de la soberanía alimentaria de campesino a campesino o campesina a campesina, y estos talleres que hemos llegado a hacer más de 100 talleres de distintas formaciones en distintos lugares del país, en donde estaban todos estos elementos que les mencionaba, obviamente también la agroecología, y hemos ido sistematizando algunas experiencias y yo quería hacer como un recorte un poquitito. Bueno, estos son ejemplos de distintas metodologías que hemos llevado adelante, ¿no? Las más comunes de la antropología, que son las entrevistas, las observaciones, pero también las cartografías y mapeos alimentarios que nos permitían, porque a veces estas poblaciones de productoras y productores que acá en realidad los talleres, si bien eran invitados tanto varones como mujeres, por supuesto, la mayor parte siempre han sido mujeres. Entonces estos mapeos siempre nos han servido de manera doble. Por un lado, para conocer un montón de cuestiones que nos permitían en esas socializaciones poder charlar y romper el hielo. Y por otro lado, porque generan un montón de información que luego pudimos ir sistematizando, siempre por supuesto con los respectivos consentimientos y porque además muchas de las productoras, con ellas formamos los equipos luego de la nueva generación de talleres y formaciones. Entre algunas de las publicaciones o herramientas que generamos para la formación son estos cuadernillos en los cuales a través de muchas imágenes y una manera y una escritura coloquial fueron herramientas claves para la formación desde una perspectiva de derecho, de la agroecología. También criticando lo que salía en los talleres respecto al gran consumo, por ejemplo, de bebidas ultraprocesadas, ¿no? Y ver los problemas que ellos tienen. Y después también lo que voy a traer nuevamente en un ratito, cómo plantear los problemas, pero también tratar de pensar las alternativas a partir de los saberes que íbamos viendo que eran un montón, ¿no? Y reconociéndolos. También contar que los feminismos urbanos, obviamente desde esta perspectiva interseccional que ya se ha mencionado, a veces no tienen nada que ver con los feminismos de distintas regiones y menos si son zonas rurales. Y muchas veces notábamos que las compañeras no eran proclives para hablar de cuestiones de género, cuestiones vincular al feminismo, ¿no? En las charlas. Entonces, a través de distintas herramientas, desde las herramientas, como decía, de la educación popular,
pudimos ir y a través de esas charlas hacer una sistematización de al menos algunos de los ejes más importantes que quiero compartir, ¿no? Estos saberes resultantes de las prácticas pedagógicas que fuimos llevando adelante y que salen de las propias mujeres en los talleres, en las formaciones. Y en efecto, quedó clarísimo, ¿no? Esta cuestión de la gran carga laboral desigual entre varones y mujeres, el rol central de las mujeres en las tareas relacionadas con la alimentación y la triple carga laboral, ¿no? Por las tareas productivas, reproductivas y también actividades comunitarias. Entonces era frecuente escuchar en las charlas, bueno, esto que está entre comillas, la mujer trabaja desde el amanecer hasta que todos duermen. El hombre llega a trabajar y pregunta, ¿qué hay de comer? O darse cuenta de que no tenemos tiempo para comer bien por los tiempos productivos. Nos levantamos a las 3 de la mañana, recién desayunamos a las 10 y almorzamos a la tarde. Yo produzco verduras y no tengo tiempo para prepararlas y comerlas. En vez de agarrar legumbres o alimentos sanos, agarramos lo más fácil, fideos o lo que haya rápido. Otra de las... Ah, no estaba compartiendo, perdón. Eh, Otra de las cuestiones muy importantes es la necesidad de pensar en el acceso a la tierra y eso como siempre puesto en el mantel, ¿no? Que la desigualdad que implica no ser dueño de la tierra que cultivan para muchas compañeras, para la mayoría que iban a los talleres. Entonces, la problemática de acceso, ¿no? Como central. La mayoría en la zona del periurbano y muchos lugares del país alquila. Y además tampoco son las encargadas de gestionar los contratos de los alquileres, sino que lo hacen los varones de las familias. Y esto es algo que está constatado mundialmente, ¿no? Las mujeres no son dueñas de la tierra, no tienen contratos de arrendamiento y a veces, y en general tampoco pueden recibir créditos, ¿no? Hay cifras de la FAO y estudios que esto lo muestran también muy bien, ¿no? Entonces esto que iba saliendo está totalmente constatado por toda la bibliografía, ¿no? Desde la mirada de género. Salió también el vínculo con los productos ultraprocesados, muy claro, ¿no? Cómo, además, este sistema alimentario incide en el gran aumento de productos ultraprocesados, como esta estrategia rápida y fácil, ¿no? Entonces, a partir de estos talleres se empezaba a visibilizar esta estrategia macabra de la industria alimentaria para llegar a las mujeres y crear la necesidad, o crear la idea de la necesidad de que consumir alimentos ultraprocesados simplifica las tareas y evita la sobrecarga. Entonces una decía, bueno, soy vive cansada, le va a resultar más atractivo hacer comidas menos elaboradas como salchicha, hamburguesas, golosinas y decían, usan el sistema patriarcal para seguir vendiendo, con una estrategia de que están ayudando a la mujer y solucionando su problema. Entonces, bueno, cuando salían estas cosas nos impactaba fuertemente, ¿no? Eh, otro de los aprendizajes y cuestiones que salían era el vínculo entre lo que se consume y lo que se produce. Entonces, surge la comparación entre estrategias comunes a ambas industrias, la hegemónicas, tanto la alimentaria como la agrícola. Y una de las mujeres decía, hay una concentración de empresas que fumigan nuestros campos y después nos venden el remedio en la farmacia para curarnos. Muchos creen que comer sano es comer verdura y fruta, no saben que tiene agrotóxicos y eso lo consumimos igual. Y queda patente entonces la lógica de la ganancia de la industria alimentaria que hace del alimento una mercancía, también como ya se ha dicho esta tarde. Y todo esto se patenta de manera también desigual entre las mujeres, porque son las que peores índices de malnutrición por exceso presentan en general en América Latina y padecen de inseguridad alimentaria. Y decían, ¿cómo puede ser que no estemos comiendo lo que producimos? Y bueno, acá también la bibliografía, en efecto, deja en claro, ¿no? Que las que están en peores condiciones de desigualdad somos las mujeres, también las más malnutridas, están todos estos informes, ¿no? Y como última cuestión que yo quería como resaltar es que surgieron todos estos problemas, lograron visibilizarse, pero también aparecieron de algún modo como las alternativas
porque quedó claro este despojo de conocimientos y acceso a los bienes colectivos de la naturaleza, que vienen de la mano con el desconocimiento, el olvido de estas historias alimentarias locales, muchas veces de esta estigmatización, porque además, no sé si lo mencioné, pero son mujeres en general migrantes que vienen de países eh, hermanos, en general Bolivia, ¿no? Entonces sufren también una discriminación no solo por cuestiones de género, sino también por cuestiones raciales. Y obviamente los alimentos son una vía para vehiculizar estos estigmas. Y entonces en estos talleres y en todos estos encuentros pudimos recuperar estas acciones que despliegan las mujeres, porque hay una gran cantidad de conocimientos, de saberes, y empezamos a ver, ¿no?, que hay otras maneras posibles de alimentarse y que se disputan otros sentidos, ¿no?, con a este modelo colonial, capitalista, que produce mercancía, ¿no?, que invisibiliza todos estos saberes, ¿no?, que por eso es un proyecto político. Y aparecían entonces una gran cantidad de comidas regionales, de ingredientes mínimamente sin procesar, tal como dicen las guías alimentarias de Brasil, y también de muchos alimentos que se producen de manera agroecológica en las quintas y que no son para vender, ¿no? Y esto, bueno, mostraba el potencial de la salvaguarda de los conocimientos y acá, bueno, ejemplos de un montón de alimentos que fuimos registrando, recetas de bebidas, ¿no? Incluso trayendo semillas de lugares de otras geografías, lográndolas adaptar a los climas de Buenos Aires. Y bueno, eso es un poco, yo como, porque total vamos a seguir charlando, como para finalizar, entonces de estos aprendizajes y estos experiencias, digamos, que fuimos capitalizando, pensar que el conocimiento científico no es la única manera de producir verdades sobre la vida humana y la naturaleza, porque oculta, invisibiliza, silencia otras epistemes y sujetos y sujetas que los producen, ¿no? Eh, y poder identificar con las poblaciones las maneras en cómo la explotación, el racismo, las diferencias de género, la dependencia geopolítica se desplegaron en la historia de América Latina y el Caribe, y poner como norte, ¿no?, sobre todo desde la academia, el rol de la red campesina de alimentos, la importancia de la revalorización de la agroecología, de la soberanía alimentaria, porque también pensar que los y las profesionales salen de las universidades y que muchas veces son esos profesionales que salimos todos de las mismas universidades, pero que luego algunos van a ocupar espacios decisivos, por ejemplo, para que se aprueben semillas transgénicas o agrotóxicos, ¿no? Entonces, importante también llevar estas experiencias a las universidades y ver cómo también, porque en las universidades también tenemos una lucha muy importante, ¿no?, para hacer que para pensar entonces qué conocimiento queremos producir, cuál es el rol de la academia, ¿no? El conocimiento para quién, si para el mercado o para el bien colectivo, ¿no? La necesidad entonces de articular el quehacer también con las organizaciones, tanto campesinas como urbanas, ¿no? Y tratar de co-crear herramientas útiles para desenmascarar este sistema alimentario actual. Reconocer, obviamente, las connivencias y cooptaciones que tenemos desde este sistema agroindustrial hegemónico, desnaturalizar con todas estas herramientas del feminismo y de la ecología, del ecofeminismo, esta idea de desarrollo con la que fuimos socializados, y bueno, tender entonces estos puentes, cómo hacer para tender estos puentes o ampliar los puentes con las organizaciones sociales para la transferencia de conocimiento desde perspectivas feministas e interseccionales. Es más una pregunta para, bueno, seguir, y por acá me quedo. Espero haber respetado los tiempos. Muito obrigada. Acabou que todo mundo passou um pouquinho e ficamos bem. Todo mundo passou um pouquinho do tempo, mas ficamos bem. Dizer assim que acho que né,
falo em nome aqui da gente que organizou esse momento nosso aqui, superou as expectativas, foi muito bom a gente poder ter um espaço como esse para a gente se encontrar, né? Eu acho que começamos lá com a Lu chamando essa atenção da importância da gente nomear o que a gente está falando e essa importância de trazer esse repensar o sistema alimentar também, nomeando o que a gente está falando do outro lado, né? Não só anunciar esses sistemas alimentares que a gente quer defender, mas também denunciar esse sistema alimentar hegemônico que foi lembrado aqui ao longo das demais falas, que valorizaram muito a perspectiva da educação popular, né, como um desses caminhos para repensar aí os sistemas alimentares, né? A fala da Suzana enfatizando essa relação entre saúde e soberania alimentar, né? A gente fala aqui desde um lugar aqui que debate saúde, né? O Sala Global ele foi criado num contexto de pensar a saúde coletiva, né, na região. As falas também lembraram muito dessa importantíssima relação de desigualdade, da desigual divisão sexual do trabalho, né, e como é que isso impacta de diversas formas nas possibilidades dessa garantia do direito à alimentação. Os quintais apareceram em diversos momentos, mas, sobretudo, assim, acho que Renata contribuiu para trazer metodologicamente como a Articulação Nacional de Agroecologia no Brasil tem pensado metodologias de dar visibilidade para essa produção agroecológica das mulheres, invisibilizar também é uma forma, né, que tem uma função política, né, não é algo que se faz sem querer, tem uma intencionalidade, né, quando a gente não dá visibilidade para a produção das mulheres, né, e Renata lembrou também da questão da desigualdade do acesso a políticas públicas, né? E a dimensão do cuidado, né? A gente viu o cuidado também que perpassando entre as falas todas, né? Também outro elemento comum que a gente viu aqui é o papel que as mulheres exercem para a defesa das culturas alimentares, da salvaguarda dos nossos patrimônios alimentares, as mulheres como guardiãs de semente, é algo também que une as falas e as experiências que foram apresentadas hoje aqui também, né? E acho que, sobretudo, também as falas trouxeram muito enfaticamente que a perspectiva da interseccionalidade ela é algo importante para se pensar a partir de agora, né? Que cabe esse olhar, principalmente quando a gente fala para a nossa região, uma região com um histórico, né, que nos une dessas desigualdades, como é importante que a gente faça referência a isso, né? Longe de mim querer fazer uma síntese, mas tentei aqui trazer alguns elementos que nos unem, né? Queria passar a palavra para a Ana Laura para ver se ela quer trazer alguma coisa do chat, mas já adianto que foram muitos elogios, né, Ana? Não, na verdade, eu acho que o chat nos fez reconhecer a presença de pessoas de várias partes do nosso país, né? Enfim, representantes de Conceia estavam aqui conosco, além de participantes, claro, de outros países, né? Dos nossos parceiros, enfim, integrantes do nosso grupo Sala Global. Então, acho que representa a tônica das coisas que a gente faz e acredita, né? Que é esse compartilhar, é essa possibilidade de nos escutar, de aprender com experiências concretas. Então, desde as iniciativas de agricultura urbana trazidas pela Suzana, a caderneta agroecológica, né, trazida pela Renata, enfim, essa possibilidade de aprendizado, né, de construção conjunta, mas também acho que de perspectiva de mobilização, de reflexão sobre a realidade e também repensar outros caminhos possíveis, na verdade, alguns caminhos que já estão acontecendo, sobretudo, né, com destaque o protagonismo das mulheres. Eu acho que isso apareceu em alguma medida no chat, mas também era algo que
O que eu realmente gostaria de falar e agradecer a cada contribuição, a cada fala, cada elogio, enfim, que a gente siga, né, nessa perspectiva de construção, que é a que a gente acredita, né? Ju. Muito bom. Imagino que vocês se ouvindo também têm vontade aí de fazer aí um retorno. Então, eu acho que a gente tem aqui ainda uns 10 minutinhos que nos cabem, né? Queria devolver a palavra para vocês. Acho que a gente pode devolver aí na mesma ordem, né? Pedir para a Lu, abrir para a Lu para fazer uma consideração final, depois para a Suzana, depois para a Renata e, por fim, para a Glória. Porque a gente se ouve e começa a pensar um monte de coisa e porque a gente teve essa característica do nosso chat. Foram muitos elogios, muitas questões bacanas e o reforço da importância desse espaço nosso de compartilhamento. Então, queria agradecer, mas antes da gente encerrar, passar aí para 2 minutinhos finais aí para cada uma de nós. Lu, muito obrigada. Olha, muita gente perguntando da Jura. Então, a Jura, ela acontece em todos os estados, é uma articulação que se tem a partir das universidades, que começa a ser construída também a partir do debate do Abril, da jornada de luta no Abril, para demarcar a importância dessa pauta da questão agrária frente, não como uma coisa específica do campo, mas em diálogo das inter-relações urbanas, né? No Rio tem uma construção ampliada com várias universidades e alguns institutos federais, e tem uma programação muito diversa, então teria que olhar a partir mesmo de cada estado, porque cada estado tem autonomia dentro das articulações de fazer esse planejamento, começando normalmente ali em abril e indo até mais ou menos junho, julho, com atividades diversas, né? De debate, feira e outras construção de vivências em acampamentos e assentamentos. Agradecer esse espaço, acho que muito rico, assim, penso que tem um foco central nesse debate de repensar os sistemas, é a necessidade da gente enfrentar esse modelo de produção que nos oprime e que vai gerando aí diversos problemas, né? As múltiplas crises, na verdade, são os diversos limites desse modelo de produção do capital, assim. E penso que, como a gente vai percebendo, né, é importante criar senso crítico que consiga tanto resgatar processos que são construídos cotidianamente e que são invisibilizados, quanto dialogar para ampliar esses processos e como as coisas estão interligadas em si, a educação popular, a atuação dos movimentos, seja os movimentos sociais de luta pela terra, o movimento agroecológico, como disse uma das companheiras, não se tem agroecologia sem reforma agrária, sem demarcação de território, sem proteção do meio ambiente, né? A gente não avança nesse processo. Então, só agradecer mesmo a riqueza de todas as apresentações e a oportunidade de estar aqui e partilhar também um pouco das nossas reflexões. Muito obrigada, Lu. Passar para a Suzana. Suzana. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y creo que es muy enriquecedor haber escuchado las experiencias de las otras compañeras. Creo que este modelo capitalista nos quiere tristes, nos quiere desesperanzadas. No nos muestra que existen otras vidas posibles. Y creo que escuchar todas estas experiencias nos demuestra una vez más que sí es posible construir narrativas alternativas, es posible construir otro modelo de desarrollo. Hay otra forma de producir los alimentos sin que atente contra el planeta, contra la vida, contra las futuras generaciones. Tenemos que pensarnos en qué estamos dejando a las próximas generaciones. Yo creo que se nos olvida eso. Estamos viviendo en una sociedad cortoplacista que no nos permite ver más allá de nuestras propias vidas. Y creo que estas experiencias demuestran
completamente lo contrario, que es posible construir de manera colectiva desde los territorios, desde la educación popular, este paraguas, que es un mínimo, porque a veces pensamos que es un máximo el marco de los derechos humanos, es el mínimo, es el acuerdo mínimo global que hemos logrado alcanzar, pero no es el máximo. El máximo está en los territorios, en las luchas, en las resistencias, sobre todo de las mujeres. Entonces yo creo que no hay que rendirse porque este modelo es muy desesperanzador, no nos permite mirar más allá y creo que sí es posible construir un mundo distinto. Y por algo me imagino que estamos todas en este trabajo, porque creemos profundamente que sí es posible construir otro mundo, otras relaciones entre las personas y los ecosistemas, las biodiversidades, así que a seguir resistiendo y luchando porque otro mundo sí es posible. Obrigada, Suzana. Passar para a Renata agora. Bom, agradecer de novo, né, a oportunidade de troca, né, ouvi-las a gente respira, né, e a gente se sente de mãos dadas mesmo, né, porque os problemas, eles são muito parecidos, né, porque o sistema é global, né. E então só reforçar, né, que como eu disse, as nossas companheiras, né, aqui, né, que eu trouxe, todas elas aqui, né, que andam comigo, elas, a gente não faz agroecologia sem acesso à terra, né, as mulheres da cidade e as mulheres campesinas da área rural, todas elas enfrentam o problema do acesso à terra, né, e diferentes violências, né, em especial as mulheres dos assentamentos rurais, semana passada estavam, assim, ainda não tem a documentação, né, tem vários embates e violências que são acolhidas, né, pelos quintais e pelas diferentes formas de resistência. Né? Então, e lembrando que estamos em 2025, ano que vem temos um espaço de bastante desafios, né? Porque temos aí uma eleição e que a gente bate o coração forte, né? Para ver se o que vai acontecer. Então, a caderneta agroecológica e os quintais agroecológicos têm se mostrado como espaços de formação política muito democráticos e que têm mudado as realidades, né, nas quais a gente tem vivenciado. Então, agradecer de novo, né, fortalecer, né, essa costura, né, latino-americana e esse espaço democrático de diálogo, né. Obrigada. Obrigada, Renata. Agora, Glória. Muchas gracias. No sé ya qué más agregar a todo lo que se ha dicho y que adhiero profundamente. Agradecer porque en efecto creo que son importantes estos espacios para formarnos, para fortalecer nuestras luchas, para fortalecer en nuestro quehacer, ¿no? Y este trabajo que tratamos de realizar, que obviamente es un granito de arena ante la complejidad de la situación, tal como ha sido dicho, pero este es el camino, ¿no? Desnaturalizar, mostrar, visibilizar justamente cómo está pensado, ¿no? Esto es un constructo y así como es un constructo histórico, el capitalismo, ¿no? También, bueno, trabajar para desarmarlo, para la necesidad de seguir reproduciendo la trama de la vida, ¿no? El acceso a los bienes colectivos, al agua, a las semillas, para lograr la salud, la justicia social que tanto necesitamos. Así que sigamos trabajando por esto, compañeras. Muchas gracias. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada às nossas convidadas, a todo mundo que esteve aqui. Nós somos uma equipe, né? Então, estamos eu e a Ana Laura aqui com as câmeras abertas, mas queria também agradecer às tradutoras que estavam aqui, que permitem a gente fazer esse diálogo aqui latino-americano. Obrigada pela tradução. Agradecer também aos nossos alunos de graduação que estão acompanhando desde o início, o Felipe e a Maria Clara, que estão aí na assistência,
e ao nosso sempre muito presente Frederico Pérez, que estava aqui de câmera desligada, mas estava conosco o tempo todo. Somos uma equipe, então, do Sala Global aqui, agradecendo vocês. Obrigada. Foi o primeiro webinário, gente. Até o próximo. Obrigada, Tchau, tchau. gente.